Oh, meu Deus do céu. A live desligou, minha gente. Pelo amor de Deus, não sei o que foi que aconteceu, não. Na hora que eu voltei pro Instagram, sumiu. Vamos recomeçar, em nome de Jesus. Isso aconteceu. Não posso enviar live para as pessoas, porque senão sai. Mas vamos lá. Depois, quem não assistir agora, assiste depois. Voltamos. Voltamos. Não sei por que fecharam a nossa live. Oh, meu Deus. Mas você conseguiu mandar o link? Eu mandei, só que agora vai ser uma nova. Não sei se vai dar na mesma coisa, né? Não, mas aí é só... Quando entra no seu, aí fica a bolinha, é só É clicar. verdade. É. Pois é. Minhas amadas, sou tão feliz. Estava agora ali, passando a minha blusa para vestir. O Espírito Santo falou comigo que eu vou compartilhar agora. Falou Amém. assim, na hora que eu já estava vestindo a roupa. Eita, Só para chegar aqui, foi assim, de supetão mesmo. desse De um jeito. jeito. Mas assim, ele é tão lindo, meu Deus. Eu já vou começar, porque depois quem não chegar agora assiste depois, né, a live, pra gente não perder tempo, porque eu sei que 1 hora é muito pouco. Quando a gente começa a falar, passa. Então vamos lá, eu queria ler com vocês aqui 1 Coríntios 2, o versículo 16, que diz assim: Como dizem as Escrituras Sagradas, quem pode conhecer a mente do Senhor? Quem é capaz de lhe dar conselhos? Mas nós pensamos como Cristo pensa. Outras versões diz, mas nós temos a mente de Cristo. E por Eita. que eu estou compartilhando esse versículo com vocês? Porque eu estava ali, eu estava falando assim, Espírito Santo, nós vamos falar hoje sobre oração, mas, Senhor, eu tenho mais do que oração com o Senhor. Não é só um momento de oração que eu tenho contigo. Eu tenho mais do que isso. Como é que eu posso transmitir isso para essas mulheres? Como elas podem ter esse mesmo relacionamento com o Senhor? E aí, ele me falou o seguinte, ele me deu um exemplo. Sabe, não sei se você acontece isso com o seu marido. Às vezes, vocês estão tão conectados um com o outro que vocês falam a mesma coisa na mesma, tem o mesmo pensamento. Às vezes, um se adianta falando, o outro diz, eu ia falar a mesma coisa. De tão conectado que a gente tá com o marido da gente falar a mesma coisa, né? Às vezes até com um amigo, com uma pessoa Desse muito jeito. próxima, né? A gente acaba falando a mesma coisa, pensando a mesma coisa na mesma hora. E aí, o Espírito Santo me falou, né? Muitas vezes acontece isso comigo e com o Espírito Santo. Ele disse assim, filha, o que nós temos não são momentos de oração, isso é verdade. Nós temos um relacionamento. Nós nos relacionamos e isso é tão natural. Porque eu passo o tempo todo, o meu dia inteiro, falando com o Espírito Santo. E é o que eu lembrei, né? Que nós precisamos ter a consciência da presença do Espírito Santo que habita em nós. Ele é o nosso amigo, está sempre conosco. Sempre. Quando a gente tem essa consciência, a gente passa de apenas momentos de oração na presença de Deus, que isso é muito importante e necessário, porque tem coisas que a gente precisa ter um tempo particular com aquilo para digerir melhor, para ouvir melhor, para falar com mais concentração. Mas na nossa vida, nos afazeres do dia a dia, o Espírito Santo, ele tem que estar com você, mas ele já está, mas você tem que ter essa consciência da presença dele, que ele está com você o tempo todo. E a partir do momento que você começa a se relacionar com ele no seu dia a dia, o tempo todo, você começa a ter a mente de Cristo. E o que eu estava falando com o Espírito Santo, ele falando para mim, é que muitas vezes já não é nem o Espírito Santo que está falando, sou eu mesma. Mas porque eu já estou tão próxima dele, tão íntima dele, que a minha mente se tornou uma com ele. Igual quando acontece com o nosso marido, que a gente fala a mesma coisa na mesma hora, pensando do mesmo jeito. Então, conforme você se relaciona com ele, se aproxima dele, a mente de Cristo começa a tomar conta da sua mente. Então, você passa a ter uma mente que está completamente rendida ao querer do Espírito Santo. E você já fala o que ele iria falar, já faz o que ele iria mandar você fazer, você já se movimenta segundo o que ele já queria que você fizesse. E não é nem necessário você estar mais ouvindo o Espírito Santo falar.
porque já se torna algo natural e espontâneo, de tão conectado com ele que você tá. Então, o que eu entendo que o Espírito Santo quer trazer para nós hoje, acima de tudo, desse momento de oração, principalmente nós, como mulheres, que temos a demanda da casa, que muitas vezes é difícil parar para ter um tempo a sós, quem trabalha fora e tudo, tem o marido, tem que dar atenção. Nem sempre a gente pode parar e estar um tempo a sós com o Senhor. Eu falo isso pela minha experiência própria. Eu desenvolvi o meu relacionamento com o Espírito Santo, não foi de estar o tempo todo no meu quarto ali junto com ele. Não, foi de durante o meu dia a dia eu ter consciência de que ele estava comigo. E durante eu passar o ferro na minha roupa, eu estou conversando com ele, lavando a minha louça, limpando o meu banheiro. Quando vem alguma coisa, imagina, meu marido fala alguma coisa, meus filhos falam alguma coisa, eu não fico pensando aleatoriamente ou praguejando alguma coisa. Não, eu converso com o Espírito Santo, sabe? É como se você tendo essa consciência, tudo vai ficar mais leve. Por isso que Jesus diz: venham até mim, porque o meu fardo ele é leve para você. Quando você está no seu dia a dia cansada, sobrecarregada, com aquelas lutas todas, e você tem a consciência da presença, deixa para ele, reclama para ele, você desabafa com ele, e aí ele vem com um consolo para você, com refrigério. Às vezes vem uma palavra no seu coração que te dá ânimo. Às vezes ele usa até alguém no WhatsApp, porque você está falando com ele. Então, que hoje nós possamos não apenas entender a importância de ter aqueles momentos de oração, mas de desfrutar da companhia do Espírito Santo. Porque ele diz: eu tenho ciúmes de vocês. Imagina ter ciúme da gente. Se ele tem ciúme de você, ciúme é uma coisa que você está fazendo algo com alguém que deveria estar fazendo com ele. Tirando um tempo para alguém que deveria estar com ele. Então ele quer o que é dele. Ele fica com ciúme quando você não tem isso com ele. Então, se você fizer isso no seu cotidiano, tiver esse tempo com o Espírito Santo, se você tiver consciência de que ele está com você e você puder desfrutar dessa presença, tudo vai ser mais fácil para você, sabe? Você não vai ter aquele peso de correr para um lugar secreto e estar naquele tempo disponível com ele. Conforme você vai falando com ele no seu dia a dia, você vai gostando tanto do que ele vai gerar no seu interior, que tem momentos que você corre para a presença dele no seu quarto. Aí eu tenho que correr e vir para aqui. Sim, eu preciso falar com o Senhor agora, só com o Senhor. Aí você já começa a chorar, porque às vezes você está passando por alguma coisa, né? Aí vem aquela. Aí você já corre, fecha a porta, eu tenho que ficar com o Senhor agora, porque eu não tô aguentando. E às vezes a glória de Deus vem, você lá nos seus afazeres, você tem que ficar, fechar a porta e vir para aqui, porque eu tenho que me derramar. Né, Jéssica? Pronto, minha amada. Espero Amém. que a partir de Não, agora. tava só recebendo. Tava só recebendo aqui, porque em outros tempos eu ia falar assim: Dani, você tava aqui hoje de tarde, não tava, não? Tudo que o Senhor falou comigo, o Senhor tem me mostrado esses dias, você deu um resumão aqui, uma ótima introdução. E eu creio que as irmãs que estão assistindo essa live agora, ao vivo, e que depois vão assistir gravada, elas vão sair de uma pessoa que pensa que para falar com Deus tem que ter todo um ritual, todas umas palavras bonitas, para uma pessoa que faz exatamente isso. Tá ruim? A primeira pessoa para quem ela quer chorar é para Deus. Tá bom? A primeira pessoa para quem ela quer compartilhar a alegria do coração dela é Deus. E ela vai provar dessa intimidade também que você tá falando, né, agora no começo. Jéssica, deixa eu só responder essa pergunta aqui da Tina, que ela fala: meu Deus, isso é tão lindo, mas como ter esse relacionamento quando não se tem a certeza se ele me escuta? Minha amada, ele te escuta. Você pode ter certeza que ele está te escutando. Jesus disse: quando você fechar a porta do seu quarto e vier ficar comigo, eu vou te escutar, eu vou estar presente. Isso não quer dizer que você precise exclusivamente fechar o seu quarto, mas quando você me busca, quando você fala comigo, quando você se dirige a mim, eu estou com você, eu estou presente. O Espírito Santo está dentro de você, minha amada, dentro de você. Como é que ele não te escuta? Ele sempre vai te escutar. Não tem como ele não te escutar, a não ser ele pode te escutar, não atender os seus pedidos, né?
Às vezes as coisas não são do jeito que a gente quer. Ele vai ouvir você sim, sempre, mas talvez ele não vá atender o seu pedido, porque não é isso que é melhor para você. Ou se você estiver em pecado, ele vai querer que você se conserte primeiro, antes de você receber algo que você está pedindo. Mas sempre ele vai estar te ouvindo. Não tenha essa dúvida jamais no seu coração, porque ele é o seu amigo. E se ele tem ciúmes de você, como é que ele não te ouve, minha amada? Ele é o mais desejoso por ouvir você. Ele anseia o momento que você fala com ele, porque ele te ama demais. E é desse jeito mesmo. Exatamente. E só ficar por aqui, minha irmã, que aí você vai saber que Deus está te ouvindo, que não precisa de frescura, palavras bonitas para falar, e que a oração é a primeira chave de acesso que você tem para acessar o plano de Deus para sua vida. E eu queria começar, ainda eu coloquei os 5 tópicos lá, mas tem um bônus, o primeiro de todos. Por que você que está assistindo, a Dani, porque todas nós devemos orar. E eu vou pedir para que nesse momento vocês imaginem. Quem tem filho, imagina seu filhinho pequeno, quando ele tinha se ele tiver uns 3 anos, igual o meu. E se não tem filho, imagine você, quando você era bem criança, bem pequenininha, que às vezes ia fazer um passeio com seu pai, com sua mãe ou com algum outro parente próximo, e você se animava e você começava a correr. E aí o adulto que estava cuidando de você falava assim: cuidado, você vai cair, para de correr. Aí você pega, você não ouve, você continua correndo e se estabaca no chão, se estatela no chão, arranha joelho, arranha tudo. Você se lasca totalmente porque você não ouviu. E é por isso. Ai, o que isso tem a ver? É por isso que todas nós precisamos estar sempre orando. Nesse momento, talvez você não consiga fazer assim que nem a gente, que mesmo a gente fazendo as nossas coisas do dia a dia, a gente tá o tempo todo falando com Deus. Parece que a gente nunca para de enjoar. Teve até uma certa época que eu falei: meu Deus, o Senhor deve estar enjoado de ouvir eu orando aqui na cabeça, que eu não tô orando aqui, mas eu tô orando aqui o tempo todo falando com o Senhor. O tempo todo. Mas, enfim, por que a gente precisa da oração? Porque assim como não é um rito de religiosidade, não. É onde você vai ter acesso ao Pai, ao seu relacionamento com Ele, é onde você vai poder, além de desabafar com Ele, você também vai receber instrução, exatamente por causa disso. Porque às vezes você pode se empolgar com uma situação, ou ficar com medo de uma situação e querer correr, e você fazendo isso, sem estar perto, segurando na mão do nosso Pai, que é Deus, você vai se lascar também. Eu vou achar uma outra palavra mais bonita para se lascar, mas é isso. Se você quiser fazer as coisas sem oração, é isso que vai acontecer. Aí vocês já entenderam, né? E um versículo que veio na minha cabeça, que eu falei: ok, Deus, que eu gosto, vocês já perceberam, né? Eu gosto de organizar as coisas para não perder o raciocínio e não falar demais. E só que dessa vez eu não fiz nenhum textinho, porque senão eu fico me perdendo e me travando. Então eu só coloquei os tópicos mesmo que o Senhor me direcionou. E eu falei: ai, Deus, mas eu gosto sempre de trazer um versículo, né, de base, né, para ficar realmente baseado na palavra de Deus, o que a gente vai falar, e que a gente não fale de nós mesmas. E aí o título aqui na minha Bíblia desse versículo que eu peguei diz assim: a felicidade de termos o Senhor como pastor. E é o Salmo 23, versículo 4, que fala assim: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Eu acredito, né, que é um versículo bíblico que muita gente, até quem não é religioso, conhece, porque de repente tem gente até que põe no vidro do carro sem nem saber o real significado disso, né, Dani? Mas o que o Senhor trouxe ao meu coração quando eu falei assim: ai, Deus, mas eu não entendi um versículo tão comum que todo mundo conhece. O que esse versículo tem a ver com oração? E aí eu fui entender.
que eu vou falar a verdade, mas eu sinto muito que eu não consigo passar a mão na cabeça. Só quando Deus me manda, né? E assim, aqui nessa parte que fala assim, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, é o que é um lugar totalmente assustador, que a gente muitas vezes tem medo, um lugar desesperador, em que não tem mais esperança de vida para nada. E aí vem seguido, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. Não sei se quem está aqui assistiu a outra live que eu falei para imaginar o leão e a gente entre as patas desse leão, desse grande leão. Porque eu não sei se as irmãs gostam de filme, essas coisas. É como aquele filme As Crônicas de Nárnia, que sempre tem a imagem daquele leão com aquela menininha. Aslan. Até esqueci o nome dele. É esse daí. Por quê? Porque ali tá do lado de um leão. Então vocês fiquem com essa cena gravada na cabeça de vocês, porque é vocês e o Pai. Nosso Pai, Deus. E aí vem e continua. Aqui é o quê? Quer dizer uma proteção. Proteção do Pai para as nossas vidas. E aí continua. Porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Aqui eu queria muito dizer só, continuar falando sobre proteção, continuar falando coisas bonitas para vocês se emocionar, mas infelizmente não é só isso que tem aqui, é isso também, mas não é só isso. Por quê? Porque quando a gente começa a se habituar com a prática da oração, como a Dani falou, ela vai deixando aos poucos de ser algo religioso e começa a ser um relacionamento. E nesse relacionamento, nesse quarto de guerra, seja onde for, seja no seu quarto, seja mesmo você lavando sua louça e orando na sua cabeça, porque se você orar assim, não tem como, que tem muita gente na sua casa, não importa onde seja, o altar do Senhor está dentro do seu coração. E quando você começa a desenvolver esse relacionamento com Deus através da oração, vocês estão fazendo muito barulho. Obrigado. E quando você... É vida real, irmãs. Não tem como pôr o pessoal aqui na mala. E deixa eu... Voltando. E quando você começa a desenvolver esse relacionamento com o Senhor, vai ter o cajado dele. Que imaginem aí um desenho de um pastor de ovelhas, literalmente, com aquele cajado, com aquela curvinha assim, né, em cima. Ele usa aquilo para quê? Para colocar, quando as ovelhas estão querendo se desviar do caminho que ele está direcionando, ele usa aquele cajado para puxar as ovelhas para perto. Isso também pode ser o quê? Representar o Senhor. Quando algo te acontece, um trauma, uma dor, e você começa a acolher pensamentos malignos, mentiras malignas na sua cabeça. Não, isso não vai dar certo para você. Não, o seu casamento não vai ser restaurado. Não, como eu já falei na outra live, às vezes a voz do inimigo nem fala você, fala como se fosse nós mesmos que estivesse pensando. E aí pode vir um pensamento também. Não, eu não vou conseguir por causa disso, disso, disso. Ai, orar para quê? Eu começo e depois paro, é melhor nem tentar. E isso vai fazer o quê? O Senhor, a partir do momento que você entrou, colocou um altar para o Senhor no seu coração e você começou a compartilhar com Ele a sua vida através da oração, mesmo que tenham esses dardos inflamados do inimigo contra a sua mente, o Senhor vai pegar o cajado dele e vai te trazer para perto. Como? Aí é só Ele e você que vai saber. E pode ter certeza que Ele vai te mostrar que é Ele que está te trazendo para perto dele. Mas também a vara dele nos corrige. Às vezes o Senhor vai usar o cajado dele e nos trazer para perto, vai nos trazer para perto. Mas se a gente for desobediente, teimosa e querer insistir no nosso próprio caminho, fazer a nossa própria vontade, e a vontade que a gente está fazendo, o Senhor está vendo que vai nos levar para esse vale de sombra de morte, para esse vale onde Ele não está,
a vara dele vem para nos disciplinar. A gente escolhe um caminho errado e a gente segue. E nisso, o inimigo se aproveita e levanta circunstâncias para a gente ir se destruindo e se afastando de Deus mais ainda. Então, vai ter momentos que aí o Senhor vai liberar o cajado dele na forma de um louvor que falou ao seu coração e te deu uma direção. Vai falar através de uma pregação que você viu no YouTube, vai falar através do canal da Dani, vai falar através de uma palavra que você viu na Bíblia. Isso é se você estiver abrindo sua Bíblia. E aí você continua, não, mas isso é coisa da minha cabeça, eu não tenho tempo, porque eu sou toda errada, eu não tenho como parar para orar agora, por que Deus vai me escutar? Olha como tá a minha vida. Então, Deus vai precisar ser mais claro ainda com você. E isso é o quê? É a vara dele, que nem sempre ele vai passar a mão na sua cabeça, na minha cabeça, na cabeça da Dani. Então, é por isso que a gente precisa orar. E se não ora, começar a desenvolver esse relacionamento com Deus, para a gente poder ter Ele como nosso pastor. E é uma felicidade incrível, porque você vai ficar igual a gente hoje. A Dani falando aí, meu Deus, o Senhor contou tudo para ela também, porque assim, o Senhor, que nem eu estava falando com algumas irmãs também hoje, no privado, no grupo também, independente de placa de igreja e até de religião, o Senhor tem conectado as filhas dele, que têm o desejo no coração de ser íntimas dele e viver o que ele tem para as nossas vidas. Então é por isso que a gente deve orar, que só assim a gente vai começar a ouvir e precisa obedecer e seguir, para aí sim começar a viver a vontade do Senhor para as nossas vidas. E como que a gente ora? Como que a gente faz uma oração? Pode ser que tenha alguma mulher aqui esperando que eu vá falar algo difícil, algo miraculoso, mas não. Você ora falando com Deus. Sabe aquela vontade assim, hein, Dani? Aquela vontade assim, que ela ainda tem mulher que tem. Acontece alguma coisa, você já pensa, deixa eu mandar mensagem para fulano no WhatsApp. Ai, deixa eu mandar mensagem para aquela minha amiga fulana aqui. Não, eu preciso compartilhar isso com alguém, eu preciso... É isso daí você vai trocar essa pessoa por Jesus. Muito bom. Ai, mas aconteceu, eu tô no meu trabalho, não tem como eu fazer. Você tem um cérebro, o seu cérebro tá funcionando. Ele funciona até para pensar besteira, então ele também funciona para orar. E aí você vai fazer o quê? Você vai, em vez de compartilhar com uma pessoa, você vai compartilhar com seu pai. Porque o seu pai, além de te ouvir, por mais terrível que seja, ou seja algo que fizeram com você, ou seja algo também que você aprontou, seu pai vai te ouvir sem julgamentos. Até porque ele viu o que você fez, ouviu o que fizeram com você. Então, ele vai te ouvir, primeira coisa de todas, certeza absoluta. A Dani já falou, e eu vou frisar aqui. Se você, mesmo no seu pensamento, você orou, Deus já te ouviu. Então, isso é garantido para você. Não tenha dúvidas. Você orou, Deus já te ouviu. E a partir do momento que você compartilha com Ele, se é uma dor, Ele vai trazer o alívio para você. Se é uma alegria, você vai transbordar ainda mais essa alegria. Que Ele vai fazer você transbordar dessa alegria. Se você quer orar por causa de uma dúvida que você tem com relação a algo, o Senhor, imediatamente, Ele já mandou a resposta. O problema é você entender essa resposta ou você aguardar o tempo dessa resposta, caso tenha que ser não uma resposta para você ter consciência, mas um milagre, por exemplo. Quando você orou, o Senhor já enviou. Só que aí tem esses fatores, ou um tempo, se for um milagre, no caso, se for uma direção. Como eu falei, eu até cheguei a falar na outra live, não sei por que eu tô repetindo, mas, por exemplo, no caso de uma direção, o Senhor nunca vai abrir uma porta que você não tenha tempo
de raciocinar. Ah, mas por que Deus faz assim milagres de repente? Lógico que faz. Mas se você estiver atenta, antes de você passar por essa porta, a gente chama de sinais, né? Antes dele colocar aquela porta para você, ele já vai estar te avisando, ó. Mas como que ele vai estar te avisando? Na oração, no seu tempo com ele. E mesmo que você ore assim, consegue um tempo, ora dentro do seu quarto e você sai para fazer seus afazeres. Não quer dizer que você tem que ficar. Aí volta lá e espera responder quando você estiver orando. Não, você tem que estar sempre ligada. Você orou, confiou e você entregou nas mãos do Senhor e ficou em paz. Ele vai te dar a resposta no momento certo. Disso você pode ter certeza. Então, como orar? Como você fala com um amigo. Como você fala com um amigo. É assim que a gente ora com Deus. Eu fui criada numa igreja muito tradicional. E lá eu via as pessoas fazendo orações muito bonitas, falando palavras difíceis. E quando eu ia orar, eu achava aquilo totalmente desconfortável. E hoje, agora, nesse exato momento, eu tô lembrando. Quando eu passei a maior prova da minha vida, que foi quando eu me separei, né, do meu primeiro casamento, lá vou eu falando. Eu sempre falo, Deus, eu não vou falar disso não, porque é complicado, né, as pessoas entenderem. Olha eu aqui de novo, oh Deus, me ajude. Quando eu tava nessa prova, com o coração totalmente despedaçado, e aí coloquei um louvor, eu me lembro. Eu tava toda... Que também nessas igrejas tradicionais, eles sempre têm um rótulo pra gente, né? Se você se veste assim, assim, se você é assim, assim, você vai pro inferno, você não tem nada a ver com Deus. E aí, nesse dia, eu me lembro muito bem. Eu tinha ido no cinema, eu tava parecendo uma princesa, toda emperequetada, com short curto, meu Deus do céu. Ai, Jesus, que vergonha. E também, tudo aquilo que eu falava, assim, dos outros, eu paguei a minha língua, né? Que eu passei pro bem ou pro mal, né? E todas as coisas cooperaram para o bem e para esse nível de intimidade que eu estou com Deus. Tá bom, irmãs? Mas, enfim, eu também julgava muito o povo da igreja da Parede Preta. Esses cantores... Oh, Jesus, perdão. E esses cantores agora, né, da atualidade. E eu me lembro bem, eu cheguei do cinema e toda a diversão que eu tive lá caiu por terra quando eu cheguei em casa e meus problemas estavam me esperando de novo. Aquela prova estava me esperando de novo. E aí tava passando uns louvores antigos e entrou a Isadora Pompeu no meio. Aquele louvor, Oi Jesus, que muita gente critica também. Já vi criticando. Ah, quem vai falar oi para Deus, não respeita a Deus. Mas eu tenho a minha experiência. As irmãs são livres para acharem o que quiserem. Mas a experiência que eu quero falar sobre oração, neste momento, é dessa. Aí começou a tocar esse louvor dela. Oi, Jesus, sabe? Tão simples, tão... Como se fosse uma criança falando com Deus. E aí eu parei e comecei a repetir aquele louvor. E quando eu comecei a repetir aquele louvor, aí eu fui louvando ele também. E, nossa, foi uma experiência incrível. E a minha cabeça falava assim, nossa, você tá de short, tá de pulseira, tá assim, assim, assado. E você faz isso, isso, isso. E você tá cantando pra Deus, assim. E aí eu ficava espantando como se fosse a gente com aquela raquete espantando mosquito. E não queria saber. E fiquei louvando aquele hino, louvando do coração. Meu Deus, eu acho que o que eu tinha de água no meu corpo foi embora. E eu falei assim, meu Deus, não é complicado falar com o Senhor. Eu sei que o Senhor me ouviu. Não é possível isso aqui que eu senti, nenhum antidepressivo, nenhum remédio fez eu sentir na vida. Que eu também já fiz tratamento medicamentoso, né? E eu falei, Deus, não é difícil falar com o Senhor. E aí eu fui tomando gosto. E nesse processo, tudo que acontecia. Porque eu sou uma pessoa que gostava muito assim. Não, eu gosto, mas do jeito certo hoje em dia. Mas eu gostava muito de debater, de me defender, de me justificar. Porém,
quanto mais eu falava com Deus, e me dava uma agonia que ele falava, não precisa se defender, fica quieta. Gente do céu. Aí eu falei, Deus, então eu vou falar pro Senhor. Aí tudo que aconteceu, parecia aquelas crianças mimadinhas. Tudo que acontecia, eu, mesmo que eu ficasse de bico, aí eu entrava pro meu quarto, ou se eu tava trabalhando, eu ia no banheiro, eu falava, Deus, o Senhor tá vendo, né? O Senhor tá vendo isso daí. E é assim, por quê? Porque não tem aquela dificuldade para você falar com seu pai. É o seu pai. É Bem, Deus. Deus Todo-Poderoso, digno de respeito. Deus Santo. Mas ele também é o seu pai. Isso não é falta de respeito. E principalmente quando a gente foi ensinado de um jeito errado, né? Ai, tem que ir lá no seu quarto, ficar bem ajoelhadinha, fechar os olhos e começar, Senhor, Rei, Eterno. Não. É o seu pai. É o seu pai. Ele tá te ouvindo. Você não tem esses rituais. E conforme você vai se relacionando com ele, e nisso eu já tô falando 1 e o 2, né? Como orar e como saber que Deus ouviu. E aí é o que? Quando você ora, você tem que ter a certeza que o Senhor já te ouviu. Ah, mas aí vem no pensamento, esse cenário que parece que ficou pior. Irmã, independente. Quando você orou, o Senhor ouviu. E é isso que eu tô falando. Melhor ainda, se você não ficou procurando. Eu vi o fulano orando assim, assim na igreja. Eu vou chegar aqui no meu quarto, então eu vou orar assim, assim, assim. Não, irmã. Tem que ser... pode falar. Oi, Ellen, tudo bem? Minha prima aí, jogando meus podres aí. Exatamente. Eu já me fechava porque eu entrava no meu quarto também e me fechava com Deus para me desabafar só com ele. E assim, quando a gente faz a oração, a gente precisa ter essa convicção. Mas eu não tô sentindo paz, não saiu, tá me incomodando. Então, ora de novo. É verdade. Mas não saiu. Então, ora de novo. Não, agora... Nossa, acho que Deus cansou, porque até me deu uma calma aqui. Aí pronto, aí você pode parar de orar pelo que você tá orando. Porque o Senhor já te ouviu, já falou, calma, filha, sossega essa alma, se aquieta que eu já ouvi. Essa convicção você pode ter. Olha só esse versículo, Jéssica, que diz lá em, em Hebreus 11, no versículo 6, que diz: sem fé ninguém pode agradar a Deus, porque quem vai a Ele precisa crer que Ele existe e que recompensa e procuram conhecê-lo melhor. Ou seja, quando você vai até Deus, você tem que crer que Ele está ali, que Ele existe, que Ele está te ouvindo, que Ele vai te recompensar conhecê-lo. E é uma recompensa que existe para aqueles que buscam ao Senhor. Ele é galardoador. Outras versões falam daqueles que o buscam. Mas para você chegar nesse lugar, você tem que ir crendo que Ele está te ouvindo, crendo que Ele está ali. Porque se você já for sem fé, você não agrada a Deus, né? Sem fé é impossível agradar a Deus. Ele já começa dizendo. Então, se você já vai orar, eu vou orar, mas Deus não me escuta mesmo, Deus não está me ouvindo mesmo, Deus não me responde mesmo. Não adianta. Como é que você chega pro seu pai e já chega dizendo, eu não vou nem falar com você. Aliás, eu vou falar, mas eu sei que você não tá nem aí pra mim, eu sei que você não me escuta, eu sei que você não me responde. O que é que você quer que seu pai faça? Se você já está desacreditando o cuidado dele, o amor dele sobre a sua vida. Então, quando for para esse lugar, minha amada, creia que ele está te ouvindo, porque ele está. Ele vai te recompensar pela sua busca. Porque Deus, sempre que nós nos aproximamos dele, nós nunca saímos de mãos vazias. Nós recebemos algo da parte dele sobre as nossas vidas. Ô, Dani, deixa eu responder aqui a Tina. Eu vou só pegar o meu carregador, que eu tô ficando sem bateria no celular. Tá, vai lá. Eu vou respondendo ela aqui. Irmã Tina, assim, eu também tinha essa dificuldade. Até pouco tempo atrás, toda vez que eu ia falar com alguém, com as minhas parentes ou com outra mulher, aí eu sempre escrevia, e o pai? Aí eu, não, é Deus, né? Maior mico ficar chamando Deus de papai. Mas a realidade é isso que ele é. E conforme a gente vai desenvolvendo esse relacionamento com ele,
E a gente estando atenta nas respostas dele, que é nos pequenos detalhes da nossa vida que ele vai nos respondendo, como eu falei na live anterior, é através de um louvor, é através de uma pessoa que te manda uma mensagem assim, que toca profundo no seu coração e fala assim, sabe? Que você até repete de novo o que a pessoa te disse. É uma pregação que você ouviu e era sobre algo que você estava pensando, sobre algo que estava doendo em você. Então, nesses pequenos detalhes, a gente vê que, além de ser Deus, ele é sim nosso Pai. E melhor ainda, se você começar já a treinar quando você for orar, principalmente quando for por causa de um motivo que tá doendo em você, e você chamar ele de pai, melhor jeito de você começar a sua oração. Tá bom, minha irmã? Não sei se eu respondi demais, se eu respondi o que você perguntou, mas é isso. Aí a Gabriela falou, mas também não é só falar e ouvir também, né? Vai... e terminar a sair. Irmã, depende, porque às vezes assim, às vezes o Senhor já nos responde e já nos fornece a paz dele, aquela convicção na hora da oração. Agora tem vezes que não. E já essa parte de falar vários assuntos, então você não pode ver eu orando não, porque às vezes eu começo de um jeito, já passo por outra área, já volto para cá, aí depois, principalmente quando eu tô com a mente muito acelerada, muito cheia de coisas, aí primeiro de tudo, primeiro eu já começo agradecendo. E aí daqui a pouco eu disparo, eu falo de uma coisa, aí eu falo de outra, aí eu agradeço de novo, aí eu falo de outra, agradeço de novo. E pode ficar em paz, pode ficar tranquila, que o Senhor entende tudo. Porque é igual a gente está falando, conforme você vai desenvolvendo o seu relacionamento com Deus, nem mesmo é você quem vai direcionar a sua oração. Às vezes você vai querer fazer uma oração bonita. Às vezes você vai querer fazer uma oração bonita, e aí, do nada, vai vir uma coisa que realmente está te preocupando lá no fundo, que você não quer nem pensar. E isso é o quê? É o Espírito Santo jogando luz naquilo que você quer deixar em trevas. Mas a partir do momento que você decidiu, não, eu quero ser íntima de Deus, eu quero desenvolver um relacionamento com Deus de verdade. Toda vez que você for orar, o Senhor vai trazer na sua mente alguém, alguma coisa que está te preocupando, alguma coisa que você precisa fazer. E às vezes você quer dar uma... A gente quer dar uma de dois, eu vou falar a gente, né? Para não falar vocês, para ninguém pensar que é indireta, porque também não conheço ninguém aqui pessoalmente, então não é indireta. Mas eu vou falar, às vezes a gente quer dar uma de doida com Deus, né? Porque ele fez algo e nos deixou tão feliz. Aí na nossa próxima oração a gente quer só ficar agradecendo pelaquilo. E assim, ainda pode ter algo que ainda não foi mudado e que ainda nos incomoda. E a gente fala, não, Deus, hoje eu não vim te pedir nada, Deus, eu só vim te agradecer, Senhor. Aí o Espírito Santo lá, tem certeza? Tem certeza disso? Isso aí, ó, que tá te preocupando, que não sai da sua cabeça. E aí você ora. Uma coisa importante. Pode falar, Dani. O que a Gabi falou, né, sobre esperar o Espírito Santo responder. Eu acho que tem muitos momentos na nossa vida que a gente precisa de uma resposta. Então, é necessário a gente tentar esperar e aguardar ouvir a resposta do Senhor. Mas, normalmente, no nosso dia a dia, as coisas estão sempre acontecendo, estão sempre em movimento. Nem sempre nós temos como parar para ouvir uma resposta. Às vezes, a resposta vem de imediato já. Às vezes, até uma pessoa fala algo através dessa pessoa. Uma mensagem que você recebe, um livro que você lê, você vê ali uma resposta, sabe? Às vezes acontece de Deus nos responder no cotidiano, nas coisas que acontecem ao nosso redor. Mas às vezes, quando você precisa tomar uma decisão muito importante e você precisa saber se é um sim ou um não, como já aconteceu em muitos momentos da minha vida. E às vezes é necessário você aguardar um tempo, né? Por exemplo, antes de eu vir para aqui onde eu estou mudando, eu pensei que eu ia para Portugal. Eu pensei que tinha chegado o tempo de Deus me mandar para Portugal. E eu já estava com tudo pronto. Eu tinha entendido que estava na hora de ir, porque Deus me falou que ia me enviar. E eu achei que era naquele momento. Então, eu me preparei toda para ir. E quando eu comecei a ver as coisas não dando certo, para vocês terem ideia, quando eu estava
com tudo pronto, só faltava vender o nosso carro pra gente ir. Eu tava falando isso com meu marido na estrada, dizendo, a gente então agora só vende o carro e já estamos com tudo pronto para ir. Batemos o carro. Ou seja, para arrumar esse carro, no mínimo demoraria um mês. Imagina, então eu entendi. Deus, o Senhor não quer que a gente vá agora? O que está acontecendo? Eu fiquei num dilema muito grande. Precisava de uma resposta do Senhor. É para ir? Não é para ir. E eu fiquei angustiada. Falava com os pastores amigos: o que é que vocês fariam? Será que é para ir? Será que é para não ir? E o que é que eu faço? Como é que eu planejo a minha vida de agora em diante? Eu fiquei um tempo sem planos, sem saber o que ia fazer. Nada. Em instante Difícil, né? como é difícil. Esperando a resposta do Senhor para me mover. E fiquei esperando, eu acho que demorou o quê? 2 meses. Foi no início do ano quando eu arrumei um trabalho. Porque eu estava parada, sem saber o que Deus ia fazer. Eu disse que eu vou trabalhar, então eu arrumei um trabalho. E nesse tempo Deus me colocou nesse trabalho com um propósito, pronto. Mas assim, até Deus dizer assim, agora chegou a hora de você vir para aqui. Foi um longo período que eu tive que aguardar a resposta do Senhor. E não me movi sem Ele me dar uma resposta. Então, existem situações assim na nossa vida que a gente só se move quando Ele nos diz o que fazer. E aí, eu não ouvi o Espírito Santo me dizer, filha, eu quero que você vá para tal cidade. Não ouvi nada disso. As coisas foram acontecendo e eu comecei a entender que era Deus movendo as coisas, entende? Também não ouvi Deus falando para mim, vá para aquele lugar. Mas conforme ele foi abrindo as portas, as coisas foram acontecendo, eu via ele me respondendo. Era Deus dizendo sim, é por esse caminho, entende? Então nem sempre a resposta que você vai ouvir de Deus vai ser, filha, vá para aquele lugar. Filha, não vá para aquele lugar. Às vezes ele vai encaminhando as coisas e você vai seguindo. Foi até um conselho que o pastor me disse. Conforme Deus for abrindo as coisas, você vai seguindo o que ele for mandando. E aí você vai chegar no destino que ele está te enviando. Mas nem sempre você vai ouvir uma resposta clara de Deus. Você vai se mover conforme ele movimenta as coisas. Exatamente. Igual a Ellen tá falando aqui, né? Não questione a Deus, apenas confie nos planos dele. Exatamente isso, né? Igual a Dani também falou no começo. Quando a gente tá num certo nível de relacionamento com Deus, a gente e ele tá tão conectado que ele vem ensinando, vem ensinando, vem ensinando, vem ensinando. É igual ele fez com Adão. Falou para nomear. E quando veio a mulher, ele nem precisou falar que Adão já fez. Por quê? Porque Adão ali naquele momento era íntimo de Deus. Tem que ser essa a nossa busca, né? A gente desenvolver tanto o relacionamento com Deus que a nossa mente seja a mente de Cristo. Amar o que ele ama, odiar o que ele odeia, sentir prazer no que ele sente prazer. E é isso que a oração vai nos trazer. E aí o Ó, terceiro. deixa eu só acrescentar uma coisa que eu lembrei agora. Nesse tempo que eu precisava de uma resposta, o que é que eu fiz? Comecei a jejuar, sair das redes sociais. Foi um tempo que eu comecei a me distanciar para ficar mais quietinha no meu canto, para se Deus me falasse algo, eu perceber o que ele estava falando. Se Deus me conduzisse a fazer algo, eu entender o que ele estava fazendo. Então, nesse tempo, como eu precisava de uma resposta de Deus, eu silenciei tudo que podia me confundir, sabe? Então, deixei redes sociais, comecei a jejuar. Eu lembro que eu até foi quando eu gravei aqueles stories que eu deixei aí falando sobre a palavra rema. No início dos stories eu digo, eu estava um pouquinho off daqui, porque eu precisava ouvir o Senhor, porque tem muitas coisas acontecendo, portas se abrindo e eu não entendo por onde eu devo entrar. Eu preciso entender qual delas eu entro, porque Deus me abriu uma porta lá para Portugal, aqui, para onde eu estou hoje. E eu não sabia qual era a porta que eu deveria entrar. Então eu vou silenciar as outras vozes, vou jejuar o Senhor, para que eu possa estar sensível para entender os comandos dele para minha vida. E foi isso que eu fiz. E aí vim para o lugar que Deus queria que eu viesse. Amém. Desse jeito mesmo, né, Dani? Quanto mais a gente vai orando, realmente tendo o Senhor como nosso amigo, mais claro as coisas vão ficando, né? Já eu fui ao contrário, eu não gosto de rede social, não gosto de nada disso, e Deus me trouxe para cá. Então, estamos aqui, né? E como a gente sabe que Deus vai atender a nossa oração. A gente sabe que Deus vai atender uma oração que ela não contraria a palavra de Deus, que além de ser bênção na sua vida, essa bênção vai se estender para sua família, para outras pessoas. E a gente também sabe que Deus vai atender
Porque ele coloca paz no nosso coração. Às vezes você tá pedindo uma coisa e você fica orando todo dia, angustiado. Vai chegar, você pode orar um mês, todos os dias direto, mas vai chegar um momento, um exato momento, que você vai sentir uma paz no seu coração, uma convicção no seu coração. Porque esse tempo que você ficou orando pelo mesmo motivo, é por quê? Porque você ainda tá se preocupando e você realmente não entregou verdadeiramente nas mãos de Deus. Aí por isso que você fica repetindo aquela oração. É igual eu falei, você orou, Deus já ouviu, Deus já registrou. E muitas vezes ele já enviou a resposta na primeira vez que você orou. Porém, ele vai te preparar para você receber o que você orou. E aí você tem que esperar. Existem situações, Jéssica, que a palavra de Deus diz, né? Que Jesus disse: peçam e vocês receberão, batam e vai se abrir a porta. E Jesus até fala de uma parábola de uma mulher que ela queria que um juiz julgasse a sua causa. E de tanto que ela insistiu, o juiz disse: eu vou logo julgar a causa dessa mulher para ver se ela para de me atrasar. E aí o juiz foi dela pela insistência dela. Porque às vezes não é que Deus precise ouvir o tempo todo o nosso pedido, porque ele já entendeu. Ele sabe quando vai fazer. Ele não precisa que você peça, mas é você muitas vezes que precisa repetir para a sua fé crescer. Porque às vezes você pede sem acreditar. Às vezes você pede porque você não, só por pedir, sabe? Uhum. E crê no que você está pedindo. Como aquela mulher que insistentemente pedia. Por que aquela pedia insistentemente? Ela dizia: um dia esse juiz vai julgar a minha causa. Nem passo o resto da vida aqui pedindo, mas ele vai julgar a minha causa. Entende? Aquela mulher acreditava que ia chegar um momento que o juiz ia julgar a causa dela. Quando a gente vai para a presença de Deus, buscando esse lugar nele, a gente tem que acreditar que ele vai fazer e insistir com a nossa fé. Deus vai fazer. Sabe? Muitas vezes o inimigo, ele vai se levantar e vai desacreditar você. Ele vai dizer: nunca Deus vai fazer. Não, ele não vai fazer. Vai começar na sua cabeça para que você desfaleça na sua fé. Mas tenha uma fé perseverante, como aquela mulher que insistiu até conseguir. Permaneça dizendo: Senhor, eu te peço, Senhor, faz na minha vida, crendo que ele fará. Não duvidando. Porque se você duvida, você desagrada a Deus. Sem fé, não, ninguém vai agradar a Deus. Tem que ter fé, tem que crer que Deus vai fazer. Amém. Ô, Dani, deixa eu perguntar. É que eu acho que já vai dar 1 hora. Você quer deixar os dois para pôr na outra? Os dois últimos? A gente encerra esse e começa outra, é melhor. Os dois últimos. Uhum. Verdade. Dani, Deus pode sim. Em nome de Jesus. Continue, permaneça. Tenha paciência, porque o que Deus tem para a sua vida vai acontecer. Se você se permanecer nesse lugar, sendo fiel ao Senhor. Vamos encerrar essa e iniciar outra, tá bom, gente? Sim, Deus usa a oração para trabalhar a nossa fé. Sim, mas quase sempre é o mesmo. Porque Exatamente. precisa ouvir. Deus já sabe de tudo, mas Ele quer ouvir, porque nós precisamos disso, nós precisamos falar. Quando a gente ora, tantas coisas são transformadas dentro de nós que às vezes a gente não tem noção. Só depois, com o tempo, que você começa a ter discernimento espiritual, que você começa a ver como a oração gerou coisas em você, como ela foi te transformando, sabe? De dentro, que começa a externalizar, começa a vir para fora. Sem contar que é uma terapia com o próprio Jesus, né? É verdade. Melhor psicólogo Eu vou encerrar de antes todos. Desliga aqui e a gente já volta. Tá bom.